Uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus a todos. Vamos para a ministração da palavra. Eu espero que todos estejam bem. Já cantamos, louvamos, já entregamos as nossas ofertas e hoje a gente vai ministrar a palavra, vamos entender. Temos esse tempo de mês aqui para estarmos juntos. Abra vossas Bíblias em 2 Samuel 12. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel 12, do primeiro em diante, tá? Aí eu vou lendo aqui, já vou conversando com vocês, ministrando. Eu vou ler do primeiro até o 14, tá? Aqui na minha Bíblia está escrito: Natã repreende Davi. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato e bebia de seu copo até dormir em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Devo restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, os reinos de Israel e Judá. E, se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Porque, então, você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo, tomarei suas mulheres diante de seus olhos e usarei a outro homem. Ele se deitará com ela à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Eu falei que ia ler até o 14, né? Mas vamos parar por aí e eu já volto nesse texto, tá bom? Vamos lá. Aqui temos um confronto. Eu acredito que todo mundo que esteja aqui conhece a história de Davi. Amém? Alguém conhece a história de Davi por aqui? Levante a mão para mim, por gentileza. Mas só para passar, contextualizar, Davi era um rei. E ele teve grandes feitos, como todo mundo conhece. Ele venceu Golias, com a história da criança. Ele venceu... Tá baixo? Só um momento. Som. Melhor agora? Tá. Ele venceu Golias. Ele venceu grandes guerras. Ele venceu diversas situações. Ele foi crescendo. Ele foi ungido e escolhido pelo Senhor. Na verdade, a gente já tem ministrações aqui com o próprio pastor Enoque comentando sobre ser escolhido do Senhor. Ele era caçula, rejeitado. Em todos os tempos da sua vida, ele foi demonstrando a sua dependência do Senhor. Ele foi demonstrando não só uma dependência, mas um coração ensinável. E ele foi aprendendo mediante situações como guerreia, como eu posso vencer. Ele era um guerreiro, virou um rei futuramente, e foi vencendo diversas batalhas.
E ele se acostumou a vencer. Só contextualizando para vocês de modo mais rápido. E durante um tempo, ele negligenciou algo. Ia acontecer uma guerra e ele resolveu ficar no castelo. Então ele resolveu ficar em casa. Ele não se posicionou mediante aquilo que ele era, um rei guerreiro. Ele resolveu negligenciar. E esse foi o primeiro passo. Ele negligenciou aquilo que ele deveria ter feito. Ficou ansioso e na varanda viu uma mulher. E ali, ao ver essa mulher, ele a cobiçou e a desejou por um tempo. Convidou ela para o castelo depois de tudo isso. Acabou cometendo esse ato de adultério, caiu em adultério. E conforme o tempo ele também matou Urias, entregando ele na primeira linha de frente em uma guerra, e com isso acabou sendo confrontado pelo profeta Natan. Eu dei todo esse contexto para chegar aqui nesse ato de confronto. E eu tenho uma pergunta para vocês nesse momento. Como é que temos agido nesse momento de confronto? Quando algum líder, alguma pessoa vem te confrontar, qual é a sua reação? Quando o seu discipulador vem confrontar, quando o seu líder de célula vem confrontar, quando até mesmo pessoas que não têm cargo, quando a sua mãe, quando o seu pai, quando seus irmãos vêm te confrontar, qual é a sua reação? E ali, Deus colocou, conforme um tempo, quando Davi tentou esconder o ato dele, o pecado não confessou, mas escondeu, ele foi confrontado pelo profeta Natan, e o profeta Natan começou a contar uma historiazinha para meio que uma analogia para Davi entender que é uma repulsa de todo homem. Aquilo que naquela situação o homem tinha feito de roubar as ovelhinhas, de roubar somente uma ovelhinha do rebanho. E Davi se colocou nessa situação e ele entendeu que era uma injustiça. Talvez pela forma de comunicar e a forma de confronto. E com isso, ele reagiu de uma maneira mediante esse confronto. Mas agora, eu quero falar de outro rei. Eu quero falar sobre o rei Saul. E o rei Saul, ele também foi um rei que foi confrontado. Ele também foi um rei que foi escolhido mediante a um povo. Um profeta foi lá, escolheu ele mediante a situação da família dele. Ele cresceu também, batalhou, assim como Davi. Ele guerreou também, cresceu. E ele também foi confrontado. Só um momentinho. Em 1 Samuel 15, ele também foi confrontado. 1 Samuel 15, 10. E a reação dele mediante ao confronto foi um pouco de algo diferente. Foi um pouquinho diferente da situação de Davi. Em 1 Samuel 15, 10, o Senhor rejeita Saul pelo ato falho dele também. Ele tinha que guerrear, ele não tinha que trazer alguns gados que estavam destinados à morte, né? Gados que não eram oferecidos, não podia trazer nada que era de outro povo para o nosso povo. E ele achou melhor por oferecer. E ele também errou mediante a situação. Ele também, numa situação de sendo rei, sendo uma autoridade, ele também errou. E com isso, ele também foi rejeitado e também recebeu um confronto. E aqui também está um confronto para o rei Saul. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo de me ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e recusou obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essa palavra que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, aonde levantou um monumento para si, depois seguiu para Gigal. Quando Samuel finalmente encontrou,
Saul comentou com alegria: que o Senhor abençoe, disse Saul, cumprir a ordem do Senhor. E nesse contexto eu vou pular agora para o 16. Então Samuel disse: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá, destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu o Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas dos bois, bem como os melhores despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Até aí. Depois eu vou voltar para o texto de Davi também. Aquele que eu tenho que terminar, em segundo Samuel 12. E eu quero voltar nesse ambiente onde a gente está demonstrando dois tipos de confronto. O confronto de Davi e o confronto do rei Saul. Existe uma maneira de um coração ensinável, uma reação do qual eu resolvo um confronto. Em Eclesiastes está escrito que precisamos, quando uma autoridade vem sobre nós, manter os pés firmes. Mas, porém, todavia, entretanto, precisamos entender que quando o Senhor vem nos disciplinar, Ele também vem nos disciplinar em amor. Deus corrige aquele que ama. Então, às vezes, a gente tem uma noção meio diferente em relação à sociedade, porque o sistema da sociedade, geralmente, você pode estar olhando, observando, que eles não curtem autoridade. Você pode ver que sempre é falado mal de alguma autoridade por algum lugar. Sempre, isso independente da autoridade que seja presidência, seja um juiz, seja qualquer tipo de autoridade. Seja uma autoridade paterna em casa, seja qualquer tipo de autoridade policial, todas elas são criticadas pelo sistema mundano. E Deus é um cara que curte hierarquia, ele gosta de hierarquia. Ele tem um sistema, ele tem um modo de fazer as coisas. Tem um jeito certo de fazer as coisas. Uma maneira correta de fazer as coisas. E com isso, algumas situações, elas como seres humanos e falhos, a gente vai precisar ter algum confronto em nossa jornada. Assim como os dois reis aqui, em algum momento, eles sofreram algum confronto de alguns profetas. Às vezes você, como cristão também, seja pelo seu cargo e autoridade que você tem mediante a igreja ou situação da vida, de trabalho, você precisa de um confronto. Você precisa entender que, às vezes, para você entender certas situações, é necessário ter um posicionamento, não negligenciarmos aquilo que estamos fazendo e sermos confrontados. Talvez pela palavra, talvez pelo Espírito Santo, talvez por um líder, talvez por uma autoridade no trabalho. O confronto é necessário para o amadurecimento do cristão. Correto? Então, precisamos buscar essa mudança de querer ser confrontado. Porque temos a nossa natureza adâmica, temos a nossa carne que comenta, nossos sentimentos que fomenta sobre nós também. Então, é necessário, às vezes, sermos confrontados através da palavra. Sermos confrontados através dos profetas. E, com toda essa situação, eu quero aqui analisar os dois modos que eles reagiram mediante ao confronto. Eu vou comentar primeiro de Saul. Samuel ali já responde a ele, onde, na verdade, Saul ele tinha uma ideia de querer sacrificar esses bois com uma boa intenção. Ele tinha uma boa intenção de fazer aquilo
para Deus. Mas, às vezes, Deus ele olha mais obediência do que propriamente sua intenção. Ele olha mais o seu comportamento do que, de fato, os seus sentimentos. E Samuel diz isso para Saul. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave como a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave como adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Isso é um pouquinho pesado de se escutar, né? Quando a gente entende que obedecer é melhor que sacrificar. Numa geração onde eu me sinto de tal forma, numa geração onde os meus sentimentos estão acima de tal coisas, onde Deus vê mais o seu comportamento e a maneira que você age. Mas espera, a gente também tem um arrependimento. Espera, a gente também tem outras coisas. Mas isso aconteceu para Saul porque ele ainda insistiu no erro. No coração dele não houve um arrependimento genuíno. Repita comigo: arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. E arrependimento genuíno é o que traz a palavra de Deus. É o que traz a presença de Deus. Arrependimento genuíno é o que traz verdadeiramente entender aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Por isso é necessário o confronto. E eu tenho para mim que, até no Jardim do Éden, se Adão tivesse arrependido, muitas coisas teriam sido feitas de maneira diferente. E por isso que no plano de salvação ele enviou Jesus para que possamos se arrepender também. E é importante a gente entender que a maneira que a gente reage ao confronto precisa nos indiciar que eu estou errado e preciso me arrepender. Quando vem um confronto direto mediante Deus na minha vida, e às vezes a minha alma borbulha, às vezes a minha carne palpita para responder de forma diferente, assim como Saul fez. Não, mas eu fiz aquilo que Deus queria. Eu fiz com uma boa intenção. E, propriamente, entregar uma oferta é uma boa intenção, correto? Mas o que valia ali era a obediência à voz do Senhor. E precisamos ter esse tato de entender que obedecer a Deus é importante, obedecer a sua palavra é importante. A sensibilidade e intimidade do Espírito Santo vai sempre nos apontar para uma obediência correta mediante a palavra. E precisamos entender isso, que como autoridades que estão sobre nós, precisamos ter ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que Deus colocou sobre nós. Porque talvez Deus colocou uma autoridade pastoral, uma visão sobre nós, e precisamos entender que a visão que Deus deu para ele é a visão que precisamos viver. Porque essa é a obediência à voz do Senhor. Porque Deus deu uma visão ao pastor, ao líder de louvor, ao ministério que foi iniciado. E eu preciso querer obedecer isso. Ter prazer nos estatutos do Senhor de obedecer isso. Mais do que os meus sentimentos. Saul, ele errou mediante a sua reação contra o profeta Samuel. Ele insistia em permanecer no erro. Assim como uma pessoa que volta ao pecado é igualmente a um porco que volta ao vômito, né? Volta à lama. E precisamos entender isso. Deus não tem um local de lama para nós. Por mais que a gente erre. Por mais que a gente peque. Às vezes, pecamos sim. E está escrito lá, portanto, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Erramos sim.
Caímos de pecados, somos falhos, temos tendências carnais a errar e pecar. Mas o que diferencia o nosso erro, o nosso pecado, não é se cometemos eles ou não, é se nos arrependemos ou não. O Evangelho, ele é baseado em arrependimento. Arrependimento como estilo de vida. Tem detalhes em mim que eu talvez desconheça, mas eu preciso entender que eu preciso me arrepender. Inconscientemente, na minha mente, às vezes tem algo em mim que, das minhas próprias decisões, que não são corretas. Mas eu preciso me arrepender disso. E eu te dei dois confrontos aqui, né? Eu te dei dois tipos de confronto. O confronto de Davi e o confronto de rei Samuel. Perdão, do rei Saul. Samuel era profeta. E eu quero ressaltar a vocês aqui a diferença de quem se arrepende genuinamente e a diferença daquele que insiste no seu orgulho. E eu quero dizer para vocês que Deus abomina o orgulho. E às vezes a gente é orgulhoso por natureza. Porque Adão em si foi orgulhoso. Mas foi minha mulher que pecou. Insistimos em colocar nossos erros mediante as situações, mediante as nossas boas intenções. Criamos desculpa para nós mesmos por uma boa intenção, permanecemos na casa do Senhor, por uma boa intenção, permanecemos na presença de Deus. Mas não é assim que Deus vê, gente. Não tem como se esconder. Aqui, o profeta Natan, em relação ao confronto que ele teve com Davi, ele diz, o pecado que você cometeu em segredo, eu vou dizer a todo mundo. O orgulho que você teve em segredo. A situação que você teve em segredo. O sentimento de que você guardou. E talvez nem seja um pecado, gente. Talvez, aqui nessa situação da Bíblia, é um pecado. Talvez para nós, nem seja um pecado genuinamente. Talvez seja uma alma que não está bem tratada. Talvez seja um confronto onde a gente não consegue enxergar em nós mesmos que a gente precisa disso para melhorar. Mas Deus quer que a gente se arrependa. Às vezes Deus quer que a gente se arrependa até por pecados de antepassados. Até por aquele que pecou antes de mim. O arrependimento precisa estar na nossa mente como estilo de vida. O confronto, ele precisa ser recebido com uma reação verdadeira e genuína. E, voltando ao texto de 2 Samuel 15. Samuel 15, peraí. Um momentinho. 2 Samuel 12, perdão. Davi tem uma reação totalmente diferente de Saul. Em vez de ele tentar insistir no erro, ele sabia, pela sua jornada de dependência, ele sabia que não valia a pena eu abraçar o meu orgulho. Não valia a pena. Mas vale a presença de Deus. Qual é a prioridade que a gente tem no nosso coração ultimamente? E eu vou ler aqui para vocês. Então Davi conversou a Natan. Pequei contra o Senhor. Natan respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou. Você não morrerá por causa do pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Cara, instantaneamente ele foi perdoado. Pequei contra o Senhor. Mas a gente tenta ainda insistir como Saul. Às vezes agimos em nossas casas, agimos nos nossos pequenos grupos, agimos mediante ao trabalho, com todo o nosso orgulho, com toda a nossa destreza. Queremos mostrar que ainda somos reis. Mas Deus quer nos mostrar que ainda precisamos dele. E mediante ao confronto, mediante as situações que estamos, tocando bateria ou não, estando na igreja ou não,
Ainda precisamos do Senhor. Ainda precisamos da sua presença. Mediante ao confronto ou não, e eu não quero que você venha aqui na igreja recheado de uma máscara, onde eu tenho uma santidade, onde eu vou ficar ali acobertado, recheado com o meu próprio orgulho. Não, eu não vou confessar o meu pecado. Não, o que eu quero que você entenda hoje é que o confronto precisa trazer para você um arrependimento genuíno. Precisa trazer para você um modo de vida, um estilo de vida diferente. De entender que da sua vida em diante, desde quando você era pequeno, desde quando você estava no campo lá sozinho, desde quando você tinha que enfrentar leões pequenos, desde que você tinha que enfrentar ursos, desde que você estava no campo rejeitado pela sua família, até que quando você se torna rei, independente da circunstância, Davi entendeu: eu dependo do Senhor. A presença do Senhor mais vale para mim do que o meu pecado e o meu orgulho. Mais vale para mim do que o meu cargo na igreja. Quantos pastores você não vê numa igreja onde estão caindo? E eu reconheço alguns pastores que às vezes eles abertamente falam: eu errei. Eu errei pela Bíblia, pela palavra. Eu tinha isso no meu coração. Temos o caso do outro pastor, Paulo Júnior, né? E ele comentou na Bíblia, estando certo ou errado, o ponto é, cara, eu quero a presença de Deus independente da circunstância. Eu quero mais a presença de Deus do que um cargo. Mais que a presença de Deus que uma autoridade humana e aprovação humana. E para mim, Davi entendeu isso de uma forma tão unânime, tão genuína, o arrependimento genuíno de Deus, que em Salmos 51, ele faz uma oração que ali demonstrou que a dependência dele era maior que o próprio orgulho dele, que a reação mediante ao confronto era que eu preciso me arrepender e estar com Deus. E eu falei desde o primeiro. E que as nossas reações mediante as situações cotidianas seja de arrependimento. Assim como eu que estou ministrando aqui, a Bíblia, ela está sobre todos nós, amém? Amém. E precisamos entender que o nosso coração precisa diariamente de um arrependimento como estilo de vida. Eu não sei os pecados que eu vou cometer nessa semana, mas eu creio que todos eles já estão jogados em Jesus. Já estão declarados na cruz. Eu não sei o que vai acontecer nessa semana, mas o meu arrependimento e estilo de vida, porque eu entendo a obra da salvação de Cristo, é o que me faz permanecer na presença de Deus. E é isso que eu preciso entender. O arrependimento é o que me faz permanecer com Deus. Não existe local no céu para quem não se arrepende. O arrependimento é o que nos conduz a uma vida eterna. O arrependimento é o que nos conduz para a presença de Deus de forma genuína. E hoje eu quero deixar com vocês tanto essa reação de Davi, tanto mediante a reação que temos na situação. Às vezes questionamos como Saul, insistimos como Saul, mas Deus quer hoje que o nosso coração seja igual ao de Davi. Oração que o pastor, na verdade, não só oração, a canção que o pastor diz muito, canta muito. Dá-me um coração igual ao teu. E precisamos ter o coração de Davi. Senhor, eu me arrependo. Senhor, meio ao confronto e meio àquilo que talvez eu não entendo, eu quero a presença de Deus. Mais do que quem está ministrando ou não. Mais do que quem está falando besteira ou não. Mais do que quem está como multirão ou não. Mais do que quem está em alto de rebeldia ou não. Eu quero estar com Deus. Mais do que aquele que fofoca ou não. Mais do que aqueles que estão falando bem ou não. Eu quero estar na presença de Deus em arrependimento. E eu vou ler Salmo 51 aqui com vocês.
E vai ser como se fosse uma oração. Eu peço que vocês se mantenham de pé. A gente vai orar agora Salmo 51. Iremos todos ler Salmo 51 em oração agora. Enquanto eu leio aqui com vocês acompanham a Bíblia. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a culpa. Purifica-me de todo o meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no meu coração mostra a sabedoria. Purifica-me de minha alma, de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para mim, olhar para os meus pecados. Remove as minhas manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova de mim um espírito firme. Não me expulse de tua presença. Não me retires de mim teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da tua salvação. E torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes. Eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter me derramado sangue. Ó Deus de minha salvação, então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu ofereceria. Também não querem holocaustos. Os sacrifícios que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém? Glória a Deus, amém. Precisamos ter em nosso coração um espírito puro, um coração quebrantado. Precisamos nos arrepender genuinamente. E vocês, se de algum modo você tem algum fardo, alguma opressão mediante ao pecado, leia em sua casa Salmo 51. Se de algum modo você caiu em pecado, procure um líder, um discipulador, procure os seus pastores, converse com eles. Coloque seu coração disponível. Reaja de modo como Davi reagiu, em arrependimento genuíno. Leia a palavra. Crie a intimidade de ter um arrependimento como estilo de vida. E que o nosso coração busque genuinamente entender que existem confrontos que são para o nosso bem. Existem confrontos que nos faz permanecer na presença de Deus. E é isso que eu quero deixar no coração de vocês hoje. Eu espero que os irmãos tenham entendido, assim como Deus falou comigo, sobre ler Salmo 51, sobre declarar Salmo 51, como eu declarei aqui. Que todos os dias a gente possa guardar nossos estatutos no nosso coração. Guardei minha palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que possamos ter isso como estilo de vida. Arrependimento como estilo de vida. Para que possamos entrar na vida eterna com a presença de Deus. Amém? Finaliza a mensagem por aqui, mas ainda eu quero fazer uma oração com vocês. Já li Salmo 51. Pode ser à vontade.